Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui no nosso curso de macroeconomia, falando ainda da curva SLM, agora voltado mais para o lado monetário da economia, voltado para a parte LM da curva. O que é esse LM? L líquido e M money, tá? Liquidez e dinheiro, tá? Liquidez, demanda por moeda, e dinheiro, oferta de moeda, tá? A curva IS está relacionada a esse equilíbrio no mercado financeiro, tá? Então, o equilíbrio entre a demanda por moeda e a oferta de moeda, e é exatamente isso que a gente vai estudar. Mas antes da gente falar disso, a gente precisa entender o que é moeda. Se a gente está falando que é o equilíbrio do mercado monetário, se eu estou falando a curva LM, ela é relacionada ao equilíbrio do mercado monetário. Mas o que é a moeda? O que é a moeda? Então, vou voltar a fazer um retrospecto histórico bem rapidinho, onde lá na Idade da Pedra e em algumas gerações mais recentes, as trocas de bens e mercadorias eram feitas através de escambo. Tá? De escambo. O que é o escambo? Eu troco um bem por outro bem. Então, antigamente, as trocas, as transações eram realizadas de um bem por outro. E isso era muito complicado. Se eu fosse pensar, quantos peixes pagam uma lebre? Ou quantas lebres pagam um peixe? Será que eu consigo precificar isso? É muito subjetiva essa forma de troca. Por exemplo, se eu fosse considerar a troca de um boi pela troca de uma ovelha, qual que vale mais? Aí você vai falar assim, depende, professor, depende da necessidade. Se a minha necessidade é a alimentação, o boi vale mais. Se minha necessidade é a pele para o aquecimento, em épocas de inverno, vamos considerar que o inverno, não o inverno brasileiro, porque não tem necessidade de tanto vestuário, mas vamos pensar no inverno europeu, por exemplo. Lá eles precisam de agasalhos um pouco mais resistentes aí ao frio. Então a ovelha se torna mais atrativa nesse sentido. Então fazer essas transações eram complicadas nessa época, justamente por isso. Geravam questionamentos de o meu vale mais, não, o meu vale mais, o meu dá mais trabalho para pegar, não, o meu dá mais. Então o dá mais trabalho para fazer. Então, com relação a essas transações aí, foi percebendo que essa forma de transacionar os bens não era tão viável. Só que as pessoas começaram a entender que elas tinham habilidades específicas para a produção de determinados tipos de bens. E aí a gente vai avançando um pouco no conceito histórico, nessa segunda imagem aqui, um rapaz que produz jarros de água, de vinho, de qualquer coisa, acredito eu que seja esse aqui na imagem, e outro que produz tapeçaria. Então esse cara que produz tapeçaria, ele tem a habilidade de produzir muito mais tapetes do que ele conseguiria produzir de jarros em quantidade e em valores. Então eles começam a perceber que eu tenho habilidades para determinados tipos de bens. Aí até tem um livro muito interessante do Adam Smith, que fala sobre essa criação do trabalho. Tá? O livro chama Mão Invisível, de Adam Smith. Ele conta um pouquinho dessa história de como surgiram os trabalhos e como isso é refletido hoje dentro da nossa economia. Uma evoluçãozinha bem interessante, uma leitura bem interessante para quem quiser aprofundar. A Mão Invisível, de Adam Smith. Nesse contexto aí surgem os trabalhos. Nesse contexto vai surgir trabalho. Então eu faço da minha habilidade uma produção e começo a vender aqueles bens. Só que naquela época ainda era transacionado. Ainda era transacionado através de escambo, um bem trocado pelo outro. Visto que essa não era a melhor forma, não era a forma ideal de transacionar bens, de acordo com todo o processo de evolução humana, a gente também evoluiu com relação à questão das transações. Surgiram aí, depois desses momentos, as moedas, mas antes de chegar às moedas metálicas, outros tipos de moedas foram negociados. Esses caras que começaram a trabalhar, eles precisavam de ajudantes. O governo, que precisava das suas infantarias, do exército, eles também precisavam recrutar soldados. E essas pessoas eram remuneradas. E aí dá a origem da palavra salário.
Por que eu chamo salário? Eu tenho que remunerar a pessoa e a remuneração dessa pessoa é salário. Antigamente, é difícil a gente entender isso, mas antigamente o sal ele tinha um valor agregado muito alto porque ele era raro. A aquisição do sal não era tão fácil. Então, antigamente as pessoas eram pagas com sal, com carne, com alguns outros tipos de bens que eram raros. Então, o sal era bastante comum. E aí, quando se popularizou o pagamento através do sal, e foi se denominando o pagamento do salário, né? O salário já era a partir daí, dizem alguns historiadores isso. Depois do sal aí começaram a surgir as moedas, então eu vi que o sal vai perdendo valor, mas eu percebo que agora eu tenho alguns metais que são nobres, e aí entra como metais nobres aí o bronze, a prata e o ouro. Mais comum de ser visto aí nos filmes, nas novelas de época, a prata e o ouro, principalmente o ouro. E aí, quando os governantes da época perceberam que poderiam precificar ou quantificar quanto valia cada uma daquelas moedas, eles começaram a entalhar o próprio rosto na moeda de um lado e do outro lado aquele valor que essa moeda representava, evoluindo ainda a moeda muito pesada para se carregar. Aí nesse momento em que percebeu-se o valor desses metais mais raros, entra o papel de um trabalhador da época chamado ourive, que é aquele que trabalha com artesanato em ouro, para fabricar joias. Esse cara que fabrica joias começou já um conceito de banco. Como é que funcionou isso na época? Eu tinha ouro, só que eu queria fazer joias, mas também não queria ficar com ouro em meu poder. Aí o que eu fazia? Eu levava meu ouro para esse ourive, produzia as joias que eu queria, e uma parcela eu pedia para ele guardar. E na hora que eu deixava essa parcela guardada com esse ourive, ele me dava um certificado. Um certificado de que havia ali com ele uma certa quantia em ouro que pertencia a mim. E aí com aquele título eu poderia sair livremente, sem medo de ser sem medo não, mas com menos medo de ser assaltado ou com menos medo de perder aquela quantia. Esse conceito foi sendo disseminado, e aí as notas em papel começaram a ser especuladas. Então os governantes começaram a pensar, eu poderia criar uma moeda não mais em metal, mas uma moeda em papel, que é mais fácil de manusear, coloco valores específicos e isso passa a valer dentro do meu território. E assim foi feito até que chega aos dias atuais, e a gente tem as moedas, cada economia tendo a sua específica. Eu coloquei o exemplo aqui da nossa moeda, o real, e o dólar, E aí que eu coloquei o exemplo aqui da valoração de cada moeda, quanto que vale cada moeda de papel, que a gente tem a menos, com menor valor agregado, e com maior valor agregado aqui, com cada uma com as suas características. Hoje todo mundo sabe quanto vale R$2 e quanto vale R$100. Então, para que serve a moeda? A moeda é um objeto de transação. Atualmente é um objeto de transação aceito pela população, visto que ele é aceito pelo governo e respaldado por lei. Então, como há uma lei que respalda a moeda valer o que vale e ser utilizada como meio de troca, ela passa a vigorar aí em todas as economias do mundo. Bom, sabendo o que é moeda, eu preciso saber qual é a função da moeda. A primeira função dela é como meio de troca. Por que ela é utilizada como meio de troca? Porque ela tem liquidez elevada. Professor, não sei o que é liquidez. A gente vai pensar no seguinte cenário. Eu tenho dinheiro e eu tenho um carro. Qual deles se torna dinheiro mais rápido? Ué, professor, não faz sentido. Você está falando dinheiro, já é dinheiro. Então ele tem uma liquidez rápida. O carro não, o carro eu vou vender. Demora 1-2 meses para vender. Então o que é a liquidez? A liquidez é o tempo que eu demoro para converter um bem em dinheiro, em moeda. Em moeda. Então a liquidez é o tempo que o bem demora para ser convertido em moeda. Como a moeda já é moeda, então ela já tem a maior liquidez do mercado, é a própria moeda. Agora eu posso falar uma casa e um carro. Qual tem maior liquidez? Obviamente vocês vão falar que o carro tem maior liquidez do que a casa.
Até porque o carro é mais fácil de vender do que uma casa. Pode ser que aconteça o contrário? Pode, mas os trâmites burocráticos da casa fazem com que os trâmites burocráticos da venda do carro sejam mais rápidos. Tá? Então a gente leva em consideração aquele que demora menos tempo. Outra função é definir um denominador comum monetário. O que eu estou falando? Antigamente, na época do escambo, eu dei o exemplo da vaca e da ovelha. Era muito subjetivo. Qual vale mais? Né? Qual vale mais? Quantos bois eu tenho que dar para comprar uma ovelha? Ou quanto de um boi eu tenho que dar para comprar uma ovelha? Ou quantas ovelhas eu tenho que dar para trocar por um boi? Então isso era muito subjetivo. As pessoas podiam falar, não, mas se o seu objetivo é alimentação, a vaca vale mais. Se o seu objetivo é vestimenta, em uma época de muito frio, a ovelha vale mais. Então existia sempre esses conflitos. Aí quando eu tenho a moeda ela serve como valor para qualquer bem. Só que aí eu trabalho com mais moedas para comprar determinados tipos de bens. Mas eu sei, 1 quilo de ovelha vale tanto, 1 quilo de boi vale tanto. Então eu sei qual é o valor. Esse é um denominador que é comum em todo o mercado. E o último é reserva de valor. O que é essa reserva de valor? É a possibilidade que eu tenho de guardar dinheiro, de acumular capital. Então eu vou pegando essas moedas e vou guardando junto comigo. E dessa forma eu faço uma acumulação de capital. Tá? Dentro desse cenário da curva LM, o que a gente vai estudar está relacionado à oferta da moeda. Está relacionada à oferta. Na verdade, está relacionada ao equilíbrio no mercado monetário. Tá? A parte LM está, de certa forma, está intimamente relacionada com o mercado monetário. Então, o que interfere no mercado monetário e como o governo consegue interferir no mercado monetário? Então, o mercado monetário ele é dividido em duas partes. É a demanda por moeda e a oferta de moeda. A demanda por moeda, dentro dessa curva LM, ela não é influenciada pelo governo de forma direta. Tá? De forma direta. Mas a oferta de moeda ela é influenciada de forma direta pelo governo. Como? Através das políticas fiscais ou através das políticas monetárias. Então, ao lado do LM, ele tem como premissa, como intervenção do governo, as políticas monetárias. A gente estudou algumas políticas lá no módulo de introdução à macroeconomia e a gente volta a falar deles de novo. E dentro dessas políticas monetárias, a gente viu a política fiscal, está relacionada aos tributos e aos gastos do governo, e as políticas monetárias estão relacionadas aí ao controle de emissões, depósito compulsório, operações com mercado aberto ou open market e operação de redesconto. A gente já viu cada uma delas de forma detalhada, mas vamos reforçar aqui. Então a gente tem controle de emissões. O que é emissão? Emissão é impressão de nota. Eu tenho que imprimir R$1 bilhão. O governo vai lá e imprime. Quando o governo imprime notas, ele vai ofertar mais moedas no mercado. Quando ele tira notas do mercado, que ele descarta notas, ele está tirando notas do mercado. Então, controle de emissão, eu vou emitir ou eu vou tirar as notas do mercado. Depósito compulsório é aquela taxa, o percentual que deve ser depositado no Banco Central para cada depósito à vista feito em um banco comercial. O que eu estou falando? Se eu chegar e depositar R$100 no banco, uma parcela desses R$100 que eu depositei tem que ir direto para o Banco Central. Esse é um depósito compulsório. Essa taxa varia de governo a governo, isso quem decide é o próprio Banco Central, tá? Junto com o Ministério da Economia, etc. Operações com mercado aberto estão relacionadas aos títulos públicos. É a forma do governo conseguir verba. Né? Então, o governo ele pode custear os seus gastos de algumas formas. Uma das formas de custear o gasto do governo é pegando dinheiro emprestado. Tá? E com quem que eu pego dinheiro emprestado? Com a população. Então, quando eu emito títulos públicos, eu estou pegando dinheiro emprestado da população. Então, eu estou vendendo uma dívida do governo. Então, você tem direito de receber do governo uma certa quantia em determinado período de tempo sob uma taxa de juros específica. Tá? E a operação de redesconto é assim, quando eu tenho um banco comercial que quer emprestar muito dinheiro e não quer mexer com o seu caixa, o que ele faz? Ele vai lá no Banco Central, fala assim, Banco Central, eu estou precisando de uma grana, me empresta aí
Quando o Banco Central empresta o dinheiro para um banco comercial, para que esse banco comercial utilize ele para as suas especulações, quaisquer que sejam, essas operações do Banco Central emprestando dinheiro para os bancos comerciais é chamada de redesconto. São operações de redesconto. Essas são as principais formas do governo intervir no lado monetário da economia. Tá? São só essas? Não, ainda tem o controle de crédito também do governo. Tá? Tem outros também, mas os principais que a gente estuda são esses 4 aí. Tá? Com relação ao último, com relação aos depósitos compulsórios, a gente entra em um conceito que é bastante interessante, que é essa criação múltipla de depósito à vista. Tá? Como é que funciona isso aqui? Se eu, por exemplo, se eu pegasse R$100 e depositasse no banco, o banco poderia pegar esses R$100 e emprestar para outro banco, e esse outro banco emprestar para outro banco, e assim sucessivamente. Esse dinheiro tornaria, assim, dentro dessa economia, um valor infinito. Né? Esse 100 poderia ser multiplicado por quantas vezes eu emprestasse ele para diferentes pessoas. Só que aí eu preciso deixar um depósitozinho à vista, lá, uma parte dele depositada no Banco Central. Então, se eu depositar 100, vamos supor que a taxa seja de 50%. Então, se eu depositar R$100 no banco, em qualquer banco que seja, o banco já tem que direcionar R$50 para o Banco Central. Aí ele vai pegar esses R$50 meu e vai emprestar para outra pessoa. Essa outra pessoa vai e deposita no banco. Nesse segundo depósito de R$50, ele já tem que direcionar desses R$50, 25 para o Banco Central. E a cada vez que ele for depositando, ele vai perdendo metade do seu valor. E quando eu pegar o valor total, que é 100%, e dividir pela essa taxa de depósito compulsório, eu vou descobrir quanto que eu consigo gerar de valor. Então, se eu dividisse aqui esse 1 por 0,5, eu teria um número 2. O que significa? Que se eu depositar R$100, eu consigo multiplicar esse valor 2 vezes. Ou seja, eu vou conseguir gerar de valor dentro dessa economia R$200. Tá? Então, se eu tenho um multiplicador monetário de 0,5, que representa 50%, e dividir o 1 por ele, vou ter um multiplicador monetário de 2. Então, qualquer valor que eu deposite vai gerar o dobro de valores dentro dessa economia. Tá? O dobro de valores dentro dessa economia. A gente vai fazer alguns exemplos em aula para vocês entenderem melhor com vários valores aí para a gente exercitar. Tá? Isso que significa? Que essas operações de redesconto, elas podem aumentar a oferta de moeda, ou diminuir a oferta de moeda. Então, se eu pensar aqui, quanto maior for essa taxa de redesconto, quanto maior for essa taxa de depósito compulsório, menor vai ser o multiplicador monetário. Quanto menor for essa taxa de depósito compulsório, maior vai ser o multiplicador monetário. Eu falei que se fosse 0,5 aqui, o resultado seria 2. Se fosse 0,1, o resultado seria 10. Então eu multiplicaria por 10 todos os depósitos à vista. Então quando eu consigo multiplicar por 10, significa que eu estou aumentando a oferta de moeda dentro daquela economia. Tá? Bom, a curva a gente vai trabalhar para entendimento da curva IS com um gráfico acessório, que é o gráfico do equilíbrio no mercado monetário. Tá? Esse equilíbrio no mercado monetário ele é composto por um gráfico, tá? Um plano cartesiano, com uma variável que é a taxa de juros e a outra variável que é a quantidade de moeda. Quando a gente fala da oferta de moeda, a oferta de moeda ela é perfeitamente inelástica. O que significa isso? Independente de qual for a taxa de juros, a oferta de moeda não vai ser alterada. Ela não muda. A quantidade sempre será a mesma. Tá? Não vai mudar. Agora, se eu tiver alteração da oferta através das políticas monetárias, aí eu tenho deslocamento dessa curva, ou positivo ou negativo. Tá? Então, se o governo imprime mais notas, deslocamento positivo para a direita. Se o governo aumenta a taxa de depósito compulsório, então eu vou ter uma oferta menor de moedas, então eu tenho um deslocamento para a esquerda. Eu vou mostrar isso aqui em um gráfico daqui a pouco, quando eu juntar as duas, de demanda e oferta. Tá? Então o que eu tenho que saber? A oferta de moeda ela é perpendicular ao eixo
da quantidade de moedas, e ela só é deslocada quando há uma política monetária sendo alterada pelo governo. Tá? E aí eu coloquei a demanda ou a procura por moeda, a definiçãozinha lá do livro que vocês têm, corresponde à quantidade de moeda do setor privado não bancário, que o setor privado não bancário retém, em média, seja com o público, seja nos cofres das empresas, e em depósitos à vista nos bancos comerciais. Tá? Então a demanda por moeda é aquilo que eu quero ou aquilo que já tem que eu já tenho em caixa. Eu estou procurando por moeda. Tá? É a mesma situação da demanda quando a gente viu lá nas primeiras aulas. O que é demanda? O que é oferta? A demanda é a procura, a oferta é a disponibilidade das empresas. Tá? E por que eu demando moeda? Para que eu demando moeda? Eu primeiro demando moeda para realizar transações. Primeira coisa, eu preciso comprar um bem. Para comprar esse bem eu preciso de dinheiro. Então, se eu preciso de dinheiro, eu demando a moeda. Depois eu tenho medida de precaução. Eu falei para vocês várias vezes isso já. Toda vez que a gente recebe nosso salário, a gente tem que fazer o máximo de esforço possível para deixar uma quantidade mínima possível depositada. Essa quantidade mínima depositada em conta, mantida lá sob a minha custódia, ela vai servir como ou uma opção de investimento, ou eu posso deixar uma reservinha para algum imprevisto. Vai que eu sou demitido, eu preciso ter um dinheirinho guardado para conseguir me manter até me recolocar no mercado de trabalho de novo. Meu carro estragou, eu preciso de uma grana para pagar o conserto do carro. Uma vez que meu orçamento mensal, geralmente ele já é definido, todos os gastos do meu orçamento mensal já são definidos previamente. Todos vocês sabem o que vocês têm que pagar quando recebem o salário de vocês. Aí o que sobra depois do que você tinha a pagar, que é a sua renda disponível ali, depois de todas as suas despesas, aí você decide entre poupar, entre fazer uma reserva de precaução ou em gastar ou aumentar seu consumo. Então eu vou demandar a moeda também para ter uma reserva para situações que sejam imprevisíveis. E por último, especulação. Se imagina a seguinte situação. Eu falo sempre assim, ganha dinheiro quem tem dinheiro. Nesse momento que a gente está passando hoje, de pandemia, 2020, muitas pessoas estão se desfazendo de bens porque não estão conseguindo se manter. E aí, no desespero de vender esses bens para pagar suas contas, eles vendem os seus imóveis, os seus bens por valores menores do que o valor de mercado. Isso aí, obviamente, eu não estou colocando isso como uma situação legal de ser feito. Isso é uma oportunidade. Apareceu a oportunidade de eu comprar algo mais barato, eu vou, e se eu tiver esse capital, eu vou comprar. Obviamente, eu não estou querendo colocar a dificuldade de outro como uma forma de especular. Não. Apareceu uma oportunidade de um investimento legal e eu tenho reserva de capital, eu posso utilizar esse capital para especulação. Então é interessante a gente ter moeda para essas três situações. Primeiro, para transacionar bens. Segundo, para ter uma reserva de precaução. E segundo, para que eu possa investir em algum momento. Estou vendo que uma empresa está tendo um crescimento muito acelerado. Vou lá e compro uma ação dessa empresa. Isso também é uma especulação. Dei o exemplo, mas nada direcionado ao aproveitamento de situação ruim de uma família, não. Não pensem dessa forma, não. E aí a curva da demanda por moeda, ela é negativamente inclinada, porque a demanda por moeda ela tem uma relação inversa à taxa de juros. Por quê? Porque a moeda tem como preço a taxa de juros. A gente vai considerar que a taxa de juros é o preço da moeda. Então, se eu tenho um preço elevado, eu vou querer pouca moeda. Se o preço é mais baixo, eu vou querer mais moeda, muita moeda. Então, essa relação é inversa. E sempre que houver alteração na demanda por moeda, aí eu tenho um deslocamento da curva de demanda por moeda. E essa alteração geralmente é relacionada à renda. Eu vou dar uma pausa no slide para mostrar para vocês como é que fica esse equilíbrio do mercado monetário. Então, o equilíbrio do mercado monetário se dá quando eu tenho interseção entre essas duas curvas aqui, quando a demanda por moeda é igual à oferta de moeda. Lembrando que a oferta de moeda está relacionada às políticas
monetárias e a demanda por moeda. A oferta está relacionada a políticas monetárias e a demanda por moeda está relacionada à renda da população. Vou mostrar mais ou menos como é que funciona isso graficamente. Olha só, coloquei aqui um gráfico. Esse ponto aqui é o equilíbrio do mercado monetário. Tá? Aqui é a taxa de juros. Aqui é a demanda por moeda. Essa demanda por moeda, a curva está negativamente inclinada. E a oferta por moeda, essa azulzinha aqui que está em pé. O que acontece aqui? Se eu aumentar a renda, o que acontece quando eu aumento a renda? Ó, a curva de demanda por moeda aumenta. Por que a curva de demanda por moeda aumenta quando a renda aumenta? Ela aumenta porque quando eu ganho mais, eu preciso de mais dinheiro para fazer transações, eu preciso de mais dinheiro para especulação, eu preciso de mais dinheiro para reserva. Tá? Então eu preciso de mais dinheiro. Só que o que vai acontecer quando a renda aumentar? A renda aumenta, o que está acontecendo com o equilíbrio monetário? Percebam aqui que um aumento da renda fez com que o equilíbrio monetário tivesse uma elevação na taxa de juros. Então percebam que eu não mexi na quantidade de moeda, eu só mexi na demanda por moeda. Aumentou a renda, aumentou a demanda por moeda. Aumentando a demanda por moeda, aumenta a taxa de juros. Diminuindo a renda da população, diminui a necessidade de moeda para transação. Diminuindo a necessidade de transação, eu tenho menos demanda por moeda, logo eu tenho uma taxa de juros menor. O que acontece quando o governo faz uma política monetária? Quando o governo emite notas, quando o governo faz uma política monetária que a gente chama de política monetária expansionista, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da oferta. Quando eu tenho aumento da oferta, o que acontece com o equilíbrio monetário? O equilíbrio monetário, dada a mesma renda, vai ter uma redução da taxa de juros. Mesma coisa, se eu tenho muita mercadoria sendo negociada, eu vou ter maior quantidade de bens a serem negociados. Isso vai fazer com que eu tenha menos demanda para aquele bem relativamente. Tá? Então a minha demanda é relativamente menor porque eu tenho mais oferta. Isso vai fazer com que eu tenha uma redução da taxa de juros. Se eu diminuir a oferta de moeda, eu chego lá e falo assim, não quero mais que tenha essa quantidade de moedas no mercado. Se eu diminuir a quantidade de moeda no mercado, acontece que eu vou ter um aumento na taxa de juros, ou seja, eu tenho uma escassez de moeda no mercado. E a escassez sempre vai levar a um aumento na taxa de juros. Então percebam aqui, ó, aumentou a oferta de moeda, política fiscal expansionista, diminui a taxa de juros. Política fiscal restritiva, eu vou ter um aumento na taxa de juros. Tá? Um aumento na taxa de juros. Percebam que o equilíbrio ele sempre vai estar no ponto de interseção entre a curva da demanda por moeda, que é essa negativamente inclinada, e a curva da oferta de moeda, que é vertical. Tá? Eu coloquei essas em preto aí para vocês terem como referência. Tá? Então percebam, ela sempre vai estar no equilíbrio entre as duas, ou seja, quando as duas forem iguais. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, deu para entender como é que funciona esse mercado monetário. É importante entender como é que funciona o mercado monetário, justamente para entender como é que funciona o deslocamento da curva LM. É obrigado a saber? Não é obrigado, mas eu acho que fica mais fácil o entendimento quando a gente entende o que acontece no mercado monetário e como ele vai influenciar o mercado, a curva LM. A gente tem que pensar o seguinte, a curva LM ela é positivamente inclinada. Por que ela é positivamente inclinada? Olha só, o que eu tenho que pensar aqui? Ó? O gráfico da curva LM ela é um gráfico bidimensional com as variáveis taxa de juros e renda. O que eu tenho que pensar para construir essa curva LM? Quanto maior for a renda da população, mais ela vai precisar de moeda para transação. Quanto maior a necessidade de moeda por transação, eu estou tendo um aumento súbito da demanda por moeda, o que vai acontecer com a taxa de juros? Aí vai aumentar. Então existe uma relação direta entre a renda e a taxa de juros, porque existe uma relação direta entre renda, demanda por moeda, e a demanda por moeda também tem uma relação direta com a taxa de juros. Tá? Para entender os deslocamentos da curva LM, eu utilizo um gráfico acessório, que é o gráfico que a gente viu há pouco lá, que é o gráfico do equilíbrio monetário. Vou mostrar para vocês como é que é isso aqui também, da mesma forma ali no gráfico. Eu já deixei aqui, pronto, ó, a curva LM, está aqui, ó, curvinha vermelha. O que acontece?
Vamos voltar lá para o equilíbrio. O que acontece quando eu tenho alteração na renda? Lembrando aqui, ó, variável endógena e variável exógena. Variável endógena ao modelo é a renda e a taxa de juros. Variável endógena ao modelo é a renda e a taxa de juros. Variável exógena ao modelo para o mercado monetário são as políticas monetárias. A emissão, redesconto, depósito compulsório e open market, tá? Os que a gente está estudando aqui. O que acontece? Se eu aumento a oferta de moeda, ou seja, se eu tenho uma alteração na política monetária, então fiz uma política monetária expansiva, o que vai acontecer? Olha só, política monetária expansionista, o que vai acontecer? Deslocamento da curva LM para a direita. Ó, política monetária expansionista, deslocamento para a direita, tá vendo? Eu estou aumentando a oferta de moeda e essa oferta de moeda vai gerar um deslocamento na curva LM positivo, tá? Para a direita e para baixo. Ah, professor, se for restritiva? Se for restritiva, eu tenho uma redução da oferta de moeda, uma elevação da taxa de juros ao mesmo nível de renda. Então percebam que aqui não há alteração na renda, tá? Não há alteração na renda. Esse movimentozinho que está fazendo aqui é por causa da inclinação que eu fiz. Tá? Essa renda aqui ela é fixa, ela não muda, tá? Ela não mexe. Tá? Ela vai ser alterada quando eu tiver alguma variação exógena no modelo, ou seja, algo que influencie a renda da população que não seja ocasionado pela taxa de juros. Então, se eu mexo na renda da população, eu tenho aumento e redução da taxa de juros, dado o aumento da renda, tá? Aumento da taxa de juros, dado o aumento da renda, dado aumento pela demanda por moeda. Então percebam que quando eu mexo na renda, quando eu altero a renda, o deslocamento na curva LM é na curva. Percebam que esse ponto J aqui, ó, que é o nível de taxa de juros para esse nível de renda, ele vai se deslocando ao longo da curva. Então o deslocamento é na curva. Tá? E quando eu falo, esse aqui é uma variável endógena, estou mexendo na renda. Tá? Quando eu mexo na oferta, que é variável exógena, eu tenho deslocamento da curva LM. Tá? Eu acho que fica mais fácil entender dessa forma aqui. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então a gente já entendeu como é que funciona o deslocamento da e na curva LM. Tá? E aí a gente tem que entender como é que esses pontos eles se relacionam. Tá? Então eu vou pensar aqui, ó, a curva IS-LM. O que essa curva IS-LM tem? Eu junto as duas curvas, né? A curva IS, que é o lado real da economia, e o lado monetário da economia. O que acontece aqui? O ponto de interseção entre essas curvas é o equilíbrio entre o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. Quando que eu tenho deslocamento na curva IS? Quando eu faço uma política fiscal, quando eu tenho uma alteração na política fiscal. Quando eu tenho alteração da curva LM, quando eu faço uma política monetária. Tá? E aí, esse gráfico aqui eu vou mostrar para vocês o deslocamento dele, eu não deixei pronto para mostrar na aula, mas para vocês eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá embaixo. Se eu faço uma política fiscal, eu estou falando de gastos e tributos. Se eu, por exemplo, faço uma política expansionista de gastos e tributos, ou seja, eu vou aumentar os gastos do governo. Então, eu tenho um deslocamento positivo da curva IS. Então, eu vou ter um aumento da renda. A curva LM não vai ser alterada. Eu vou ter uma nova curva aqui, um deslocamento da curva IS. O que vai acontecer aqui? Fez uma política expansionista fiscal, expansionista, eu vou ter um deslocamento da curva IS para a direita e para cima. Isso vai gerar uma renda maior de equilíbrio e uma taxa maior também, uma taxa de juros de equilíbrio maior. Se eu faço uma política fiscal restritiva, eu tenho uma redução, estou aumentando os tributos. Se eu aumentar os tributos, a renda da população diminui, porque a renda disponível para consumo vai diminuir. Isso significa que a renda da população diminui. Tá? Nesse caso, eu tenho uma redução. Nessa redução aqui, eu tenho um novo equilíbrio, com uma taxa de juro menor e com uma renda menor. Se eu faço política monetária expansionista, ou seja, eu coloco mais moeda em circulação, eu tenho um deslocamento positivo, a curva IS não é alterada. Tá? Só se alteram as duas curvas simultaneamente quando as políticas fiscal e monetária elas são tomadas, são alteradas
de forma simultânea. Tá? Vou fazer um gráfico para mostrar como é que funciona isso aqui, mas é a mesma forma que funciona os gráficos que a gente viu lá nos primeiros módulos de demanda e oferta. A gente pensar que a LM como a oferta e S como a demanda. Tá? É mais ou menos como funciona. Então, o que eu tenho que pensar aqui? O que não pode sair da minha cabeça? O que faz a curva LM ser alterada são as políticas monetárias. O que faz a curva IS ser alterada são as políticas fiscais. Tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Obviamente, a gente não vai dar profundidade maior, porque não cabe ao curso de vocês, mas entraria aí questões como taxa de câmbio em relação com o resto do mundo. Tá? Quem quiser um aprofundamento maior, só me procurar. Tá bom? Bom, nos vemos na aula. Maiores detalhes, anotem suas dúvidas, levem para a aula e nós nos vemos de noite. Tá? Abraços.